Aí Jesus vai dizer a seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos, pensando no que vamos comer, no que vamos beber. Olha o que Jesus está dizendo. Poxa vida, eu estou querendo levar para vocês, estou querendo conduzir vocês a uma área que a carnalidade, que a necessidade não deveria nem ser uma questão. E você que está aí pensando assim: ainda bem que eu já quebrei todas as minhas crenças limitantes. As crenças limitantes que mais nos impedem de progredir, sobretudo de fazer progredir o reino de Deus em nós, são na verdade aquelas que a gente pensa que estamos livres. Que você pensa assim: ah não, ninguém me ensinou não, isso aqui é pensamento meu mesmo. O pensamento mais forte que vive em você é aquele paulatino, ou seja, o que foi colocado em você sem você nem perceber. Ele está em você como uma cultura, como um estilo de vida, e você não percebe. E era o caso deles. E aí olha o que Jesus vai dizer: olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que Jesus está dizendo? A erva de manhã ela é, e à tarde ela já não é mais. Porém todos os dias Deus a veste. O que ele está dizendo? Ele não faz deixar de ter broto, de ter ramo e de florescer todos os dias. Aí ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhem para as aves do céu, não batem ponto. Eu estou parafraseando para você entender na nossa linguagem. Não batem ponto de vínculo trabalhista. Mas veja, elas são livres. Não semeiam, mas colhem, não passam fome. Aí ele diz: não seria porventura a vossa vida mais importante, mais relevante do que as aves dos céus, do que os lírios do campo? Saibam de uma coisa, e é a primeira vez que você vai ouvir isso aqui no sermão dele. Saibam de uma coisa: o vosso, ele não diz o meu, ele diz o vosso Pai que está no céu. Quem é pai e mãe aí? Sacode a mão, sacode a mão. Quem é pai e mãe? Maravilha. Agora quem é pai e mãe aí de filho abaixo de 16 anos? Maravilha. Quando chega o boleto ou o acerto lá da conta de luz, você dá na mão dele para ele pagar? Porque essa é uma necessidade do lar, que é responsabilidade do... A condição é semelhante ao que está sendo aplicado aqui. O que nós estamos querendo dizer? O que Jesus está falando para eles? Não gastem todo o tempo de relacionamento, de intimidade que vocês têm com Deus, não só com Deus, entenda, com o Pai, falando sobre necessidades. Por quê? Porque olha o que ele está dizendo: o vosso Pai que está no céu, dessas coisas ele já... Quando vocês estiverem andando comigo, é o que Jesus está tentando incutir na mentalidade deles. Não fiquem pensando naquilo que ele vai dar até sem vocês. Trafega comigo numa via aonde vocês vão suplicar por coisas que o dinheiro não vai precisar comprar. Trafega comigo numa via em que a sua dependência não vai estar limitada na roupa que veste, na casa que mora, no carro que você quer ter. Desculpa, mas você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter a melhor estrutura financeira. Não é sobre isso. Isso vai te gerar enfado, vai te gerar ansiedade, vai te gerar síndrome do pensamento acelerado. Provérbios, Salomão fala sobre isso. Quanto mais o homem enriquece, menor fica o seu tempo, maior fica a sua preocupação, e menos paz muitas das vezes tem dentro da sua casa. Por isso no mesmo texto ele vai dizer: é melhor um bocado seco aonde há paz, do que muita riqueza num banquete aonde há escassez de paz, ou seja, onde não há alegria. Então entenda, olha o que Jesus está dizendo: parem de gastar o tempo da vossa vida pedindo por aquilo que quando vocês não sabiam pedir, o Pai já dava. Quem aqui não nasceu num lar cristão, aprendeu o que era oração outro dia, o que era a vida devocional outro dia, e quando olha para a vida hoje, diante de Deus, diz assim: mano, eu não conhecia ele, mas ele já cuidava de mim. Alguém aqui já teve essa experiência? Então seria porventura agora num relacionamento de intimidade que Deus vai querer usar, ou melhor, que você vai usar todo o tempo que você tem para falar só disso? Com todo respeito, mas eu vou falar bem rasgado o que Deus está mandando eu dizer. Sabe o que Ele está dizendo? Meu filho, para pagar essa conta é só você virar mais um plantão.
Para você ir morar nessa casa, é só você fazer mais um curso. Você quer trabalhar naquele lugar, você quer entrar nessa área, acorda mais cedo, estuda e capacita. Eu vou falar mais rasgado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se o dinheiro que você precisa, o banco dá, vai falar com o banco, não fala comigo não. Agora, se você falar comigo o que não tem no banco, aí a gente vai começar a transitar numa esfera que ninguém ainda conhece. Então Jesus está chamando eles para coisas maiores. Quem está compreendendo, diga amém. Para compreenderem. Aí agora, na celebração da última ceia, ele quer dar uma conferida. Estou usando uma linguagem assim, bem no populacho. Ele quer dar uma conferida se está todo mundo compreendendo a receita, utilizando os ingredientes corretos. Por quê? Porque o corpo de Cristo em carne vai ser assunto. Primeiro vai ser crucificado, vai ser entregue, vai abalar. E depois ele vai ressuscitar. Vai passar aquele período de 40 dias e depois ele vai subir e vai se cumprir tudo o que foi dito sobre ele, pelos profetas maiores, pelos menores, pelo salmo messiânico de Davi. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1 se cumpre um deles: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Há anjos que começam a fazer a comitiva angelical do Jesus em carne, que começa a subir por entre as nuvens, diante dos olhos dos discípulos que estão presentes. Aquilo ali nada mais é do que o salmo de Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de dentro para fora. Então ele diz: quem é este o Rei da Glória? É assim o salmo, quem lembra? Aí os anjos, a comitiva vai adiante: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O porteiro pergunta: quem é este o Rei da Glória? É poético, mas é o que está acontecendo em Atos 1. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso dos exércitos. Vamos traduzir para Atos 1: aquele que venceu o pecado e a morte, ou seja, aquele que venceu o que diziam que era invencível. Eles sobem, abre, um anjo fica: varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que viste subir agora entre as nuvens, diante dos seus olhos, de igual forma por entre as nuvens voltará e todo olho verá? Até esse momento Jesus sabia que haveria um grande abalo na mentoria, no treinamento, em tudo aquilo que ele fez para fortalecer a fé dos seus discípulos. Então agora, na celebração da última ceia, é o último momento hiato. Entenda isso como o último momento de preparo para o maior momento de dor e agonia. E aí Jesus vai trazer 3 lições para a gente. Eu vou entregar em 3 pontos bem rápido. Primeiro, Jesus sabe que a hora tão esperada, aquela que nas bodas de Caná ele ainda dizia: não é chegada a minha hora. Ele sabe, agora chegou. Agora chegou. Ele não vai passar esse tempo sem ficar com os seus, sem falar com os seus, sem abençoar os seus. E agora, pasme, num ato solene como o que nós estamos a realizar daqui a alguns minutos nesta noite, na celebração da ceia, cálice, sangue, pão, corpo, memória do Senhor, ele vai fazer pactos com a igreja. Ele vai dizer: fazei em memória de mim. Ele vai preparar um suco da vida numa adega especial no céu, e ele diz assim: porque até aquele dia não beberei novamente, até que vocês estejam ao redor da minha mesa. Que incrível. Pense nesse ato de ceia. Pense agora na ceia que hoje nós viemos adorar em espírito. Os discípulos estão vendo o homenageado ser também o celebrante da cerimônia. Pense num culto onde Jesus celebra a ceia, é o pregador e ainda é o cantor. Porque foi o que aconteceu nesse dia aqui. O texto diz que logo depois deles terminarem de cear, olha o momento, gente. Se uma ceia entre nós já é extraordinária, imagina uma ceia com Cristo na cabeceira, ou no meio entre eles. Imagine. Quando termina de cear, se liga na cena, eu quero que você imagine, com literalidade, mas imagine. Quando ele termina de cear, imagina: pão, cálice, palavra de Deus, Cristo entre eles. Aí o texto diz assim: e tendo dado graças e partido o pão, cantou um hino. Não diz apenas cantaram, mas antes disso diz cantou. Quem puxou o hino? Quem cantou o hino? Imagina, você acabou de tomar o cálice, você acabou de comer o pão e ele começa a cantar.
Imagina a voz de Jesus, o que devia ser? A voz de Jesus cantando, gente, a capela, a capela. Ai, pelo amor de Deus, você não deu glória ainda por quê? Imagina Jesus. Nós viveremos esse dia. Aí você imagina, termina de cantar, mano, pensa nessa cena, para tudo agora, para tudo agora, pensa nessa cena, que glória. Só que olha o que o texto diz, e essa parte eu não li, mas está no mesmo capítulo, depois você lê. Depois desse momento, se liga, só falta os anjos, só falta sentir as asas dos anjos batendo no lugar. Olha o que o texto diz, que quando Jesus começa a falar da sua entrega, ou seja, ele está dizendo que eu vou sair, o Filho do Homem vai ser entregue, ó, vai acontecer tudo aquilo que eu estou treinando vocês. Olha o que o texto diz. E levantou-se entre eles forte discussão. Que é isso, Camila? Olha para o teu irmão e informa, diga, briga. Isso é briga 5 minutos depois da ceia, irmã. O pau começou a quebrar, a veia do pescoço de alguém começou a levantar. Alguém ficou vermelho, alguém falou mais alto. E posso te falar? A motivação da briga é tão feia quanto ela. Sabe qual era a disputa e a briga? Enquanto Jesus está falando da sua retirada, em vez deles sofrerem pela sua retirada, sabe o que eles pensam? Quem vai ficar no lugar da liderança? Deus me livre. Olha para o teu irmão e diga, Deus me free. Deus me livre. Jesus ainda nem se ausentou do meio deles, pastor. Nem se ausentou do meio deles. E eles já estão pensando quem é que vai liderar. Começaram a discutir para saber entre eles quem seria o maior. Jesus estava presente. Aí Jesus vai acabar com a discussão. Jesus vai entrar e ele vai dizer assim: estando entre vós, quem é o maior? O que Jesus está dizendo? Calma que eu ainda nem saí. Estando entre vós, quem é o maior? O Senhor é o maior, ok. Sendo eu o maior e estando entre vós, pensem comigo. A mesa, quem é maior? O que se assenta ou o que serve? Olha o que ele está dizendo. Quem é o maior entre vós? O maior sou eu, Jesus. Ok, uma vez que vocês concordam que eu, Jesus, sou o maior entre vós, agora pensem comigo. Estando à mesa, tem aquele que se assenta e é servido, e tem o que está ao lado de pé servindo. Quem é maior? O que se assenta ou o que serve? Não, eu não estou falando para vocês falarem o que Jesus falou. Estou falando qual é o protocolo. Então você vai num restaurante, você manda o garçom sentar e é você que serve ele? Então vamos lá, Jesus está explicando para eles. Estando entre vós eu sou o maior, mas pensem comigo. A mesa, o maior é o que se assenta ou é o que serve? Agora, estando eu entre vós, me assentei ou vos servi? São perguntas. Eles lembram, foi o Senhor. Botou toalha na cintura, colocou posição de servo, lavou pés, fez um monte de coisa. Não, foi o Senhor. Pois então entendam, no meu reino. Sabe o que Jesus está dizendo? O problema de vocês não é nem vocês estarem brigando, mas é vocês estarem brigando pelo motivo errado. No meu reino o maior é o quê? O maior é o quê? Então ele não está brigando porque alguém quer ser referência. O que ele está brigando é pela motivação pela qual esse alguém quer ser. Então ele está dizendo, vocês querem ser maior? Não briguem pela cadeira, briguem pelo serviço. Pastor, vou liberar uma palavra profética aqui para a igreja do Senhor. Se tiver briga aqui, vai ser na escala de obreiro. Por quê? Porque alguém repetiu? Não, porque alguém vai querer vir de novo. Vai querer, não, esse mês eu vou servir todos os domingos. Não, esse mês eu quero todas as terças. Eu quero declarar que vai ter irmão levantando a voz no estacionamento dizendo, não, entre e assiste o culto. Aí ele dizendo, não, entra você. Hoje quem vai cuidar dos carros sou eu. Você recebe isto. Porque Jesus está dizendo, querem brigar? Briguem por isto. Cheia como essa casa está, lotada como ela vai ficar quando você chegar primeiro e ter o direito do assento e chegar alguém que veio depois, é essa briga aí que eu quero ver. De você levantar e falar para quem está em pé, não, senta.
E a pessoa dizer, não, de jeito nenhum, não, você vai sentar aí, senta aí. Eu levantei para você, é o que Jesus está falando. No meu reino maior é o que? No meu reino maior é o que serve. Parem de brigar. Tendo dito isto, se liga nisso aqui. Segundo ponto, só falta mais 10 minutos e eu encerro. Prometo, pastor. Então crente a beça hoje. Segunda coisa, ele diz assim, tendo dito isso, ó, acabou a briga, cessou o problema. Ele vai direto em Pedro e não o chama de Pedro. Quem leu comigo lembra, ele chama ele de quê? Imagina uma briga onde 12 pessoas provavelmente estão discutindo. 3 com a voz mais alta, 2 mais baixo, mais algumas observando. Jesus chega, acaba com a briga e vai numa pessoa só. Agora responda para mim, dá para brigar sozinho, gente? Vamos falar real, dá para brigar sozinho? Dá não. Só que tá todo mundo brigando, mas Jesus vai falar com um só. Ele vai direto em Pedro. E ele tá chateado. Porque ele não diz Pedro, ele diz Simão. Sabe o que é Simão? Tô falando com a natureza caída da tua humanidade. Tô falando do homem que eu conheci lá atrás, não desse que está diante de mim agora. Porque quando o Senhor conheceu Pedro, ele falava e era muito mais conhecido por Simão. E o Senhor começou a chamá-lo muito mais de Pedro, para falar sobre o seu processo de transformação. Tu és Pedro, sobre esta rocha, este fragmento de pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que era o mais sanguíneo e aparentemente mais rebelde se tornou o melhor líder, ou o líder pioneiro que a igreja precisava para se estabelecer em Jerusalém e nas demais nações. Foi extremamente vital e continuou sendo, ainda antes de Deus erguer e levantar o futuro então apóstolo Paulo. Pense num homem tão tremendo em obras e tão poderoso, que quando ele saía do culto e das orações da sinagoga, o povo fazia fileira para que a sombra de onde ele passasse manifestasse a cura do poder que a sua vida carregava. Agora este homem aí está quebrando o pau depois da ceia. Aí você talvez está me ouvindo e está dizendo assim, Camila, como alguém consegue brigar depois de uma ceia dessa? Igualzinho você que participa de um ambiente de glória desse, já chega em casa reclamando de louça na pia, roupa suja, negócio fora do lugar, carro que está sujo, a mulher que não abasteceu porque ela só usa o carro, não abastece a gasolina. Olha Deus me usando com revelação aqui. Do mesmo jeito. Perdeu a linha. Jesus bota tudo no lugar e aí então vem a segunda coisa. Vai direto em Pedro. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Não estou afirmando, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quem você acha que começou essa briga? Tem 12 pessoas, um é mais sanguíneo que todo mundo. Augusto Cury cria eu vi uma palavra dele onde ele cria o temperamento baseado nas escrituras sagradas de cada discípulo. João, por exemplo, ele fala do seu pico de bipolaridade. O discípulo do amor teve hora que queria tacar fogo em todo mundo. Não foi? Jesus teve que acalmá-lo e dizer, calma João, quem não é contra nós é por nós. E Pedro? Você acha que Pedro é o quê? De sanguíneo para colérico, irmão. Pedro é Simão. O que isso significa? Estou falando com a sua natureza. Estou falando com Adão caído que insiste em residir em você. Isso aqui é para despertar Pedro de onde ele saiu, quem ele era e quem Deus não quer mais que ele seja. Satanás te pediu para te moer, peneirar como se você fosse trigo. Como se você fosse? Tá todo errado, mas Satanás não pediu para peneirar como se faz ao joio. Se liga nisso. É um vacilão, mas pediu para peneirar como se fosse, porque o Senhor sabia e o inferno também sabia. É um trigo novo, mas ainda assim é. E qual é a diferença? Vou lhe dizer agora. Camila, por que o Senhor orou por ele, já que ele é trigo? E a palavra do Senhor aponta na parábola do joio e do trigo, que o trigo é a boa semente semeada pelo Senhor. Por que então o Senhor não permitiu que Pedro fosse tentado, que Satanás concluísse a tentação que queria? Por que precisou da intervenção de Jesus? Quem está comigo, diga amém, gente. Por que precisou da intervenção de Jesus, dizendo para Pedro, para Simão, que orou na posição de intercessor, e orou por ele, dizendo, Pai,
livra ele dessa tentação. Já que ele era trigo, que caísse então na peneira, como convém ao crente ser provado, para aprender o que é paciência, para aprender o que é perseverança, como diz o texto sagrado. Mas por que? É isto que você tem que se perguntar nesse texto. Por que o Senhor Jesus vai entrar para interceder pela vida de Pedro? Olha a condição de Pedro. Você está achando que isso é difícil? Olha a condição de Pedro. Olha como o Senhor fala com ele: Simão, Simão, Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha como eu orei por ti. Quando tu te converteres. Olha, ele está dizendo: eu consegui um livramento para você. Ok? Está livre. Agora tem o seguinte, olha a admoestação. Quando tu te converteres. Acabou de tomar ceia. Isso, finge que não é com você mesmo não. Acabou. Estava no hall de membros da Igreja de Cristo, mas ainda não era. O processo de transformação de metanoia ainda estava em andamento. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui está a resposta da pergunta que a gente acabou de fazer. Por que a intercessão? Primeiro, porque é trigo. Mas segundo, por que a intercessão? Porque não está convertido agora, mas quando converter, você vai ter um processo de conversão tão forte que você não vai ser só forte, você vai ter o poder de fazer o quê? Fortalecer os seus irmãos. Deus estava vendo a liderança de Pedro, Cristo apontava a liderança de Pedro, só Pedro não via o seu potencial, e por isso vacilava, mesmo sendo uma boa semente, mesmo tendo um bom mentor, mesmo ouvindo uma boa palavra. Só que nesta noite nós devemos fazer como Jesus. Primeiro, interceder por aqueles que têm potencial, mas ainda não estão preparados. Interceder por aqueles que são bons, mas ainda são meio rebeldes. Interceder por aqueles a quem o Senhor confiou um propósito maravilhoso, e eles só se rebelam ou só fazem coisas que vacilam na fé, não porque são desgraçados, infelizes ou joio, não, mas porque todos veem o potencial deles, menos. Mas essa é a última barreira e crença limitante que Deus vai derrubar na vida de Pedro. O que? Ele vai corrigir a sua identidade. Camila, como é que se corrige a identidade de um homem, de uma mulher que Deus quer usar? Você tem que parar de se ver como você se vê, e tem que começar a se ver como Deus te chamou. E comece a profetizar sobre a sua vida as palavras que Deus liberou sobre você. Nelas está a sua vida, nela está a sua identidade.